Vamos lá, gente. Aqui essa imagem está mostrando tudo, está bem completa. Mostra as estruturas dos folhetos, né? Como é que ocorre esse processo, tá bom? Mostra a temperatura, mostra os hormônios do cérebro, mostra os hormônios ovarianos, mostra o endométrio e mostra o útero também, tá bom? Então vamos lá. Ele considera aqui o primeiro dia mais ou menos na metade do descamamento do endométrio, tá bom? Então ele começa ainda no final da menstruação, tá? No final da menstruação, como a gente pode ver aqui no primeiro campo, o ovócito, o folículo ovariano, ele tá pequeno, tá? Tá muito pequeno. A temperatura dela mostrada aí é uma temperatura relativamente normal, 37 graus aproximadamente, né? E a hipófise, eu começo, aqui no primeiro quadro onde eu tenho o cérebro, começa-se justamente o aumento desse hormônio que está em verde aí. Qual é esse hormônio? FSH. Hormônio folículo estimulante. Então aí começa um leve crescimento. Quando esse hormônio começa a crescer, olha o que acontece com o folheto. Olha o segundo folheto, ele está crescendo, está se desenvolvendo esse folheto, tá bom? Aí olha só, o estrógeno e a progesterona lá embaixo, tá? Então o estrógeno e a progesterona estão lá embaixo, tá ok? E o endométrio, né, aqui, esse aqui que está bem no meio, está descamando, está diminuindo, tá bom? E o útero está liberando esse sangue, tá bom? Agora vamos para o próximo quadro, tá bom? Então isso aí acontece mais ou menos do primeiro dia ao quarto dia, tá? Agora, do quarto dia ao 14º dia, o que acontece? O folheto está bem grande, a temperatura começa a aumentar, a temperatura da mulher. Ele já tem uma oscilação um pouquinho maior da temperatura. E olha a hipófise, ela tem um crescimento no quê? No FSH, que é o verde. O azul é o LH e o verde é o FSH. Então, o azul, o LH, está lá embaixo. Mas o verde começa a crescer. Aí no começo desse quadrado, aí lá pelo 6º, 7º dia, 5º dia ele já começa a crescer. Quando eu tenho o crescimento do LH, eu começo a maturar o folheto ovariano, tá bom? E eu começo a formar o que a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai estimular a progesterona, tá bom? Olha aqui, o estrogênio, como já tem um aumento, e a progesterona começa também a acentuar um pouquinho o aumento. Esse estrogênio e essa progesterona começam a estimular o endométrio começa a crescer, tá bom? Aí quando eu tenho um pico máximo, né, de FSH, eu termino de maturar. E quando eu tenho um pico máximo de LH, que é o azul, olha aí, chegou às alturas o LH, né? O hormônio luteinizante. Eu tenho a liberação do óvulo. Então o óvulo é liberado. Quando essa mulher libera esse óvulo, eu tenho a fertilidade. Então o 14º dia é o dia mais fértil dela. Na biologia, a gente coloca 2 dias para menos e 2 dias para mais. Então vai do 12º até o 16º, tá bom? 4 a 5 dias a gente põe isso daí. Esse pico de LH que faz a liberação do hormônio estimula a progesterona. Olha, o estrogênio cai drasticamente e aí vai entrar a progesterona. Essa progesterona, olha o que ela faz com o endométrio. Esse endométrio dobra, triplica de tamanho, tá bom? Então é a progesterona que faz o maior crescimento do endométrio. O estrogênio começa o crescimento e a progesterona é que faz o crescimento propriamente dito. O grande crescimento do endométrio deve-se à progesterona, tá? Olha a temperatura da mulher, aumenta. É esse período que eu estava falando. A mulher tá com a pele bonita por causa desses hormônios, cabelo bonito, tá feliz, tá alegre, tá suscetível, né? O menino fala, bom dia. Ela, ai, que bom dia, que dia lindo, você é tão legal por ter me dado um bom dia, né? Isso faz uma alegria. A mulher fica mais alegre nesse período, tá
tá bom? Por causa desses hormônios que também vão atuar no cérebro. Aí ela ovula. Caso haja um ato sexual durante esse período, eu até falo para os meninos, cuidado, quando a menina está muito bonita, muito alegre, sugestível, aceitando tudo que você fala, né? Ah, vamos dar uma volta? Vamos! Ah, vamos lá em casa? Vamos! Cuidado, pode ser o período fértil dela, pode ser que esteja nesse dia aí mais fértil. Então ela está super de bem, super feliz, porque ela está com um bocado de hormônios. Os hormônios estão lá em cima. Então os hormônios estão altos e ela está bem sugestível. É o período também que ela, como eu posso dizer, fica mais propícia para o ato sexual. Isso é uma manobra estratégica da natureza para que haja cópula e para que haja gravidez. Então, nesse período, ela está mais suscetível, né? Mais um termo assim que a gente pode falar, está mais propícia para o ato sexual. Ela quer mais nesse período, tá? Isso se deve-se a esse aumento dos hormônios. Aí o que acontece? Não houve ato sexual, não houve fecundação e não houve fixação no útero. O que aconteceu? O óvulo foi embora. Então esse óvulo passou. Esse corpo lúteo se transformou em corpo branco, degenerou e parou de estimular a progesterona. Aí o que acontece? Olha aqui os hormônios. FSH e LH caem muito primeiro e depois, se não tiver a gravidez, começa a cair a progesterona e o estrogênio, amarelo e roxo, olha aí. Progesterona e o estrogênio, né? Então eles estão caindo. Estão caindo drasticamente. Quando esse hormônio cai, um pouquinho antes da menstruação, né? É essa queda deles que estimula o descamamento da endométrio. É essa queda deles que estimula a menstruação. Quando esse hormônio cai, é aquilo que a gente chama de tensão pré-menstrual. É esse período que tu chega, bom dia! Aí ela vira para ti, o que é que tem de bom? Né? Aquele momento que ela está estressada, né? Se fala bom dia, ela acha ruim. Se não fala bom dia, porque não cumprimentou, né? Se fala que ela tá bonita, ela diz que é mentira. Se tu fala que ela tá feia, é porque tu é insensível. Então, é devido também a essa diminuição do endométrio. Então, meninos, tentem entender um pouquinho as meninas. Isso daí não é tão culpa delas, tá? Tá certo que elas podem se controlar um pouco, mas a gente tem que ser um pouco mais compreensivo nesse período. É um período que ela está mais assim, digamos assim, com o pavio curto, um pouquinho aceitando menos as situações, mas nada tão sério. Isso daí dá para conviver tranquilamente. E aí, com esse estrogênio e essa progesterona lá embaixo, o que acontece com o endométrio? Começa a descamar. E a descamação do endométrio é a menstruação. Então, esse período um pouquinho antes de descamar, mas que eu tenho a diminuição do FSH, LH, progesterona e estrogênio, é o que a gente chama de TPM, tá bom? Que significa, é uma sigla que significa tensão pré-menstrual. A tensão é ocasionada pela diminuição dos hormônios. Mas caso essa mulher, no período fértil, aqui entre o dia 14, esse período da ovulação, ela tenha ato sexual, o embrião vai se fixar aqui nesse endométrio. Quando ele se fixa no endométrio, ele forma o que a gente chama de placenta. Tá? Uma estrutura mista, feita do embrião e feita do endométrio do útero, e ele começa imediatamente a estimular a progesterona. Então essa placenta vai mandar uma sinalização para o ovário e vai dizer, olha, tem uma gravidez aqui ocorrendo. Então a gente tem que mandar a progesterona ficar em alta. E aí essa progesterona em alta, esse estrogênio também um pouco alto, bem menos que a progesterona fica lá em cima, mantém o endométrio espesso. E durante toda a gravidez ela vai produzir essa progesterona alta. E aí não há descamação do endométrio. Tá bom? Então, esse hormônio que estimula a produção da progesterona é um hormônio que é o hormônio que é capturado nos exames de gravidez. Então, esse hormônio só existe se tiver placenta.
E só existe placenta se o embrião estiver fixado. E se o embrião estiver fixado, eu tenho gravidez. Então, eles vão procurar esse hormônio justamente no sangue ou na urina. Se tiver a presença desse hormônio, a mulher está grávida. Não existe falso positivo. Pode existir falso negativo. Ou seja, o que quer dizer isso? Ela fazia o exame, por exemplo, de farmácia, aí ele não é confiável. Ele é confiável. O que acontece? Às vezes, no começo da gravidez, eu tenho ainda um número baixo desse hormônio. E aí não sai na urina. Só vai sair na urina quando esse hormônio está em bastante alta no organismo da mulher. Aí vai sair na urina. Então, por causa disso, para ele detectar, ele demora um pouco. Então, no comecinho da gravidez, esses exames de farmácia, que a pessoa urina e coloca o exame na urina, ele pode dar negativo estando grávida. Por quê? O nível de hormônio ainda é baixo. Mas quando ele dá positivo, olha, deu positivo o exame. Não tem jeito. É fazer o chá de panela, fazer o chá de fralda, porque tem uma gravidez aí. Mesma coisa o exame de sangue. O legal do exame de sangue é que ele captura, ele dá essa informação mais precocemente. Então, mesmo no começo da gravidez, com o nível baixo do hormônio, ele acusa que a mulher está grávida, tá bom? Mas deu positivo, gente. Vai pensando logo no nome de criança, vai fazendo um chá de fralda, que criança usa muita fralda, e se organizando, porque vem aí um bacurizinho, tá bom? Gente, eu espero, esse assunto ele é bem interessante, esse assunto ele pode ser aplicado para a vida de vocês. Espero que vocês tenham aprendido tudinho direitinho. Se tiver muita dúvida, a gente faz mais uma live, alguma coisa, para a gente verificar e tirar essas dúvidas. Podem também fazer perguntas, não tem problema. Eu estou aqui para explicar. Não entendeu? Pergunta que eu explico. Espero que todo mundo tenha entendido. Um abraço e usem esses conhecimentos na vida de vocês. Vocês estão iniciando a sexualidade de vocês e muitos estão iniciando até a vida sexual. Mas tem que ser consciente, com cabeça no lugar. Tá ok? Falou, gente. Tchau.